Do capítulo aqui do Jesus, a inspiração das relações luminosas, também a psicografia da irmã, está pelo Vande. Como faça uma limpeza no lixo da mágoa. Esse é o nosso título. Tá? Faça uma limpeza no lixo da mágoa. No item 919 do Livro dos Espíritos, talvez um dos itens mais importantes na nossa jornada espiritual, vamos dizer assim, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para o homem evoluir nessa vida e resistir às atrações do mal? Pergunta importante, né? A gente sempre levanta uma reflexão aqui na quarta-feira. Está todo mundo aqui em busca de cura, é um dia de tratamento. Sim ou não? Sim. Cura em alguma instância. No sentido mais essencial, mais espiritual, cura não significa necessariamente um restabelecimento da nossa condição de saúde física. Cura pode ser uma mudança de perspectiva. Quando a gente pensa no referencial da lei divina para as nossas vidas, isso tem muito a ver com a proposta do item 919. Em se evoluir nessa vida e resistir às atrações do mal. Seja esse mal fora ou dentro, que no fundo é a mesma coisa, né? O mal que está fora só funciona dentro se há campo para que ele funcione. E a gente não controla o mal que está fora, concorda? Mas eu posso controlar o campo que se abre ou não para o mal que está fora. Kardec vai e pergunta isso: qual o meio prático mais eficaz para o homem evoluir nessa vida e resistir às atrações do mal? Tomar passe na quarta-feira? Será que é essa a resposta? Qual é o meio prático mais eficaz para a gente evoluir e resistir às atrações do mal? Alguém lembra? Não falo sozinho não, tá? Não? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo? É todo o pilar comportamental da doutrina espírita. Caminhar, evoluir em direção ao amor, em direção à perfeição. Esse é um movimento. Meio, autoconhecimento. Base de funcionamento, caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade é referência de observância da lei divina, num campo muito prático. Benevolência, indulgência e perdão. Sintetiza nisso. Estou fazendo uma apanhadinha aqui breve, tá? A base comportamental, a base da relação intrapessoal é o autoconhecimento. E quando a gente fala em autoconhecimento, isso se processa em instâncias. Existem várias possibilidades de autoconhecimento. E muitas vezes no movimento espírita mais comum, vamos dizer assim, do espírita mais comum, fica-se muito restrito a um limite muito superficial do autoconhecimento, que é enumerar os defeitos. Isso compõe o autoconhecimento? Sim ou não? É importante que você saiba dos seus defeitos, mas isso é toda a possibilidade do autoconhecimento? Saber como seu corpo funciona, por exemplo, é autoconhecimento? O que te dá dor na coluna, dor de cabeça, o que te faz ficar mal-humorado, fome, excesso. Isso aqui eu não posso comer, não. Isso é autoconhecimento. Conhecer a base de funcionamento da minha natureza em qualquer instância é autoconhecimento. Eu preciso entender como a mente funciona, por exemplo. Eu acho que isso é informação, não autoconhecimento. Está dentro da minha natureza? Nós estamos tentando ir um pouco além do convencional. Não vou discordar que é informativo, não. Mas está dentro da minha natureza? Vamos dar um exemplo prático. Saber tudo isso, aliás, saber qualquer coisa em si não modifica nada. Qualquer informação não é necessariamente transformadora. Inclusive enumerar os próprios defeitos. Quem aqui tem defeitos que já enumerou e não consegue modificar?
Saber resolve, não dá para filmar, galera. Só o palestrante vê todo mundo. Será que adianta apenas enumerar defeitos? Mas é importante ter ciência deles? E muitas vezes ter ciência da natureza das coisas pode me expandir no sentido do autoconhecimento. Uma reflexão breve, a partir de um dado. Todo ser humano é invariavelmente restrito a si mesmo, quando a gente fala de ponto de vista. Cada um vê a vida de uma forma única. Eu sou refém da minha subjetividade, dos meus sistemas de crença pessoal, das minhas construções. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num valor comum, vamos eleger aqui um valor comum no movimento espírita cristão: humildade. O que é humildade para vocês? Por exemplo, alguém sabe me responder? Aceitação. Humildade é aceitação? O que mais? Conhecimento da realidade também. Oi? Conhecimento da realidade. Humildade é conhecimento da realidade. Vamos lá. Saber o que eu sou e o que eu não sou. Saber o que eu sou e o que eu não sou. A gente vê humildade da mesma forma? O que fundamenta a forma como eu conceituo e observo um determinado valor? Que construções estão aqui dentro que formatam esse olhar que eu tenho para com a vida? Isso é da minha história. E cada história é única. Por que a gente levanta esse questionamento? Quando eu olho para mim mesmo no propósito do autoconhecimento, eu estou restrito à minha subjetividade. Eu me vejo como eu dou conta. E muitas vezes a pessoa está tentando aprofundar o olhar em si, mas ela está precisando mudar o olhar. Ela tenta aprofundar, não consigo. Exemplo simples. Citamos aqui, tem defeito que eu já conheço e não consigo modificar? Um monte de gente levantou a mão. Alguém poderia me dar um exemplo? Não precisa ser pessoal, não precisa contar que é pessoal, né? De um defeito que não se consegue superar? Um caso, uma história, uma coisa simples, não precisa ser complicado, não. Vamos lá, gente. Eu acho que é você falar do outro. Tá, então vamos eleger esse aqui também. A maledicência, eu falar do outro de uma forma imprópria. Gustavo, eu já entendi que eu faço isso. Eu já sei que é inadequado. Eu tenho um referencial ético-moral que eu respeito, que é Evangelho de Jesus, Espiritismo. Esse é o meu referencial ético-moral, filosófico, religioso. Eu já sei, mas eu não consigo. Aí a gente pergunta, será que é essa dinâmica que a gente tem que aplicar? De compreensão apenas no nível cognitivo para operar uma mudança substancial? Será que isso não tem outras causas mais profundas, talvez até inconscientes? Será que não tem algum dado que possa me ajudar? Uma informação? Quando a gente fala em não dar conta, nós não estamos falando de razão. Nós estamos falando de motivação. Eu estou motivado ou desmotivado por um determinado movimento. E a motivação não é da ordem da racionalidade. A motivação é da ordem do emocional. Eu não vou fazer uma coisa porque eu entendi que é certo. Eu posso, a partir do entendimento de alguma coisa, me constranger o suficiente, me incomodar o suficiente, me perturbar o suficiente para não viver em paz. Aí, porque eu não estou em paz, eu mudo de comportamento. Tá clara a dinâmica? Estou trazendo uma questão simples. Querem um exemplo concreto, prático? Que a gente vê todo dia. Dificuldade com exercício físico, dieta, coisa bem prática, né? Alguém aqui, dificuldade de parar com vício, parar de fumar, parar de beber? Vou pegar o parar de fumar, que é bem consenso, né? Bem consensual que faz mal. Alguém aqui acredita que fumar faça bem para a saúde física? Tá, então podemos tratar isso como exemplo unânime, né? Uma vez eu já contei esse caso aqui, eu tinha um amigo que ele fuma desde que a gente era menininho, pequeno. Nunca parou. Várias vezes ele tentou parar, não conseguiu. Tem a minha idade, amigo de infância, 33 anos, ele tem 34, tem 33, um pouco mais velho. Tentou, e uma dada época da vida dele, ele resolveu fazer um compromisso público. Ele colocou numa rede social
Estou parando de fumar, vou fazer um relatório diário aqui do meu esforço, e não sei o que, e foi, é um processo que normalmente tem alguma eficácia. Enfim, ele escolheu esse caminho. Ele está lá descrevendo a dificuldade do hábito, da abstinência, e foi diminuindo, e durou uns 3 meses esse movimento, ele estava conseguindo sustentar bem. Até que um belo dia ele parou de publicar. Parou de publicar por quê? Porque não deu conta, voltou a fumar. E no que ele voltou a fumar foi uma enxurrada de encheção de saco. Como é que você pode fazer isso com você? E você está acabando com o seu corpo e não sei o quê, tá. Aí ele falou assim, no desabafo, né? Gente, eu não fumo porque eu sou ignorante. Eu fumo porque eu sou burro. É diferente. Eu não dou conta. Qual que é a motivação que eu vou precisar para operar essa mudança? Todo mundo entende que faz mal. Não é uma questão muito complexa. Agora, por quanto tempo nós vamos tentar bater em cima de uma coisa que a gente sabe que não funciona, esperando resultado diferente? Quando a gente fala do campo emocional, é importante entender a natureza do funcionamento emocional do ser humano. A gente explora tanto o funcionamento cognitivo racional, na verdade. Exploramos tanto na nossa cultura o funcionamento do corpo. Corpo como expressão da alma, né? Corta um braço fora, vai ser outro nível de experiência espiritual, sim ou não? Sim. Vai. São outros sacrifícios, outras demandas. Está tudo interligado. Por que o campo emocional seria diferente? A irmã, ela trata muito dessas questões, sobretudo nessa obra aqui. É importante compreender a dinâmica. A gente falou da maledicência, é um comportamento. Vamos pensar agora num sentimento errado, entre aspas. Que não tem isso, mas vamos pensar dessa forma. Pois não. Oi? Julgamento. Oi? O ato de julgar também está na esfera do comportamento, vocês entendem? Qual que é o sentimento que promove o ato de julgar? Por que eu me vejo no direito de julgar alguém? Eu me acho melhor do que o outro. Como é que chama isso? Orgulho. Alguém que tem orgulho em si? Sim ou não? E eu já entendi isso, mas eu não consigo. Aí me vem aquela sensação, vem a sensação de que eu sou melhor do que o outro. E eu percebo, pela minha atenção, que eu estou no orgulho. Adianta falar assim, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser orgulhoso? Alguém aqui já tentou isso? Funcionou? Pensa no outro sentimento qualquer. O sentimento irrompe, ele vem, ele é uma reação. Controla o seu sentimento. Você está triste, não fica triste não. Funciona? O pai fala isso às vezes comigo, engole o choro, né? O choro engole, o choro é comportamento. O choro a gente controla, mas a gente controla a tristeza? Vocês conseguem pensar em algum sentimento que a gente consegue controlar? Isso é importante compreender sobre a natureza do ser humano. Isso também é autoconhecimento. Isso é um autoconhecimento, eu vou entender a aplicação em mim, isso é uma base do funcionamento psíquico humano. O sentimento irrompe, aliás, a emoção irrompe, né? Ela funciona, ela vem da inconsciência, ela vem como uma reação. Eu não controlo a reação emocional. Eu não controlo o que eu sinto. Eu controlo o meu comportamento. E muita gente sofre porque sente. Isso é desconhecimento da própria natureza. Quem aqui já sentiu culpa por ter sentido raiva, por exemplo? Eu não devia ter sentido isso. Não, pô, eu senti raiva, dei um soco na cara do fulano. Não devia ter dado soco na cara. Mas eu não controlo ter raiva assim, instantaneamente. Eu consigo me educar. Eu consigo dar uma boa condução para a minha raiva, que é uma emoção primária. Existe na natureza, tem uma aplicação, como a tristeza, como o medo, como a alegria, como o prazer. Isso eu consigo fazer. Na linguagem bíblica, está no apóstolo Tiago falando, irai-vos, mas não pequeis. Está em Jesus falando que todo aquele que se encolerizar contra o seu próximo já é réu de juízo. E vem esse pensamento, às vezes um pouco orgulhoso também, que não pode ser réu, né? No nosso tempo está muito comum. Esse cara é réu da Lava Jato, está condenado. Não, vai ser julgado. O réu vai ser julgado. Não quer dizer que ele está condenado. Se tiver advogado aí para me corrigir, não entendo muito isso não, mas é do senso comum.
Então, se você está com raiva, se você está vibrando numa emoção chamada negativa, não porque é ruim, porque é inferior, tá? Mas porque tem caráter destrutivo ou introspectivo, não é para fora, é para dentro, é yin, não é yang. Apesar que a raiva é bem yang também. Se eu estou nessa raiva, por exemplo, Jesus falou, se encolerizou contra o seu próximo, o estado interno é de raiva, você é condenado? Sim ou não? Não, você é réu de juízo. Você está sob observação. De quem? O seu anjo da guarda está com uma caderneta do lado anotando as bobagens que você está fazendo para prestar conta depois do relatório? Será que é isso? A lei está escrita na consciência. Só eu mesmo para entender o meu limite sobre esse gerenciamento emocional. Cada um está num nível diferente. Tem gente que lida bem com a raiva, tem gente que se descontrola. Qual que é a minha possibilidade, o que a minha consciência aponta como dever. Agora, se eu olho para o sentimento e falo, não quero sentir, como se a racionalidade tivesse esse poder de controlar o campo emocional, né? Eu olho, ou eu finjo que eu controlei, ou eu não dou conta de controlar. De qualquer forma, eu interrompo o processo de autoconhecimento. Tem meio que olhar assim, tá, fulano pisou no meu calo, eu reajo com raiva. Ah, é normal, né, Gustavo? Não, não é normal, não, é você. Tem gente que reage com tristeza, tem gente que reage com indiferença, tem gente que perdoa, não é o normal. Pode ser até comum. E também, até se for de todo mundo e for diferente para vocês, pouco te importa. Entender essa dinâmica é importante. E a irmã começa com essa reflexão sobre fazer as pazes com o que a gente sente. Porque quando a gente fala de mágoa, que é o nosso tema central, mágoa é bom ou ruim? Mágoa é confortável ou desconfortável? Eu posso, será que eu posso, a partir da percepção de um estado de mágoa, será que eu posso crescer? O que será que a mágoa diz de mim? Posso. Qualquer sentimento é indicativo do meu estado interno profundo. Quando eu reajo à vida, a forma como eu reajo diz da minha natureza. E observar isso é muito importante. Ela começa aqui, ó, deixa eu abrir o livro. Senão eu vou falando nem abro o livro. Tá bom? Ela começa com uma reflexão aqui que pode nos incitar alguma espécie de culpa. Nós vamos tentar evitar isso, tá? A culpa só paralisa. O sentimento que sustenta e alimenta o mal-querer chama-se mágoa. Traz uma definição simples de mágoa. Sentimento que sustenta e alimenta o mal-querer. Não é sustenta só não, porque a mágoa não é um sentimento normalmente agudo, né? Um sentimento crônico. Ele vai te acompanhando, você sustenta aquilo ali, se alimenta aquilo ali. É o que sustenta o mal-querer. Basicamente, você se magoa com alguém, essa pessoa é importante, senão você não se magoaria, ela vai fazer essa reflexão aqui. Normalmente uma pessoa que em algum nível você quer mal. Isso também pode surgir quando você queria bem, tinha uma expectativa, se decepcionou, e talvez você nem estruture na sua mente assim, eu quero mal dessa pessoa. Talvez nem venha a consciência, mas é uma indisposição, é uma emanação negativa por alguém. Isso ela conceitou com mágoa. Aí a gente lê isso aqui e fala assim, nossa senhora, eu estou lascado. Será que essa dinâmica funciona? Quem aqui já sentiu mágoa na vida? Isso é para ir para o inferno, para o umbral, como queiram? Ou é para eu me conhecer? Mas, gente, uma coisa que é basilar. Existem leis, como diz o Pietro Baldi. Ele frisa isso no livro As Leis de Deus. Existem leis, existem leis, existem leis. A gente precisa aprender a respeitar a lei da natureza. Livro dos Espíritos, não lembro o item, 614. Quando eu falo de leis de Deus, eu não posso estar confundindo aqui. Primeiro item sobre lei natural. O que é a lei natural? A lei que Deus colocou na natureza para o bem-estar do homem. Para o bem-estar do homem. E este só sofre quando dela se afasta. Precisa aprender essa dinâmica.
de funcionamento do universo. Tem um funcionamento macrocósmico e tem um funcionamento microcósmico. Toda vez que eu desrespeito uma lei interna, eu sofro. Então, se eu olho para isso aqui, percebo que eu sofro de mágoa, que eu me magoei com alguém. Numa primeira análise abrangente, tá? Se eu me ferir com o comportamento de alguém, sendo justo ou injusto, isso diz da minha natureza. Diz, por exemplo, da minha limitação na capacidade do perdão. Isso não é ruim, não. Isso é uma condição. Todos nós, invariavelmente, somos limitados nas nossas capacidades amorosas. E aí vem uma pessoa me magoa e me deixa claro um limite. Do ponto de vista da evolução, isso é bom ou ruim? É muito bom. Você não está aqui para se conhecer e para evoluir? É só ler livro, escutar palestra? E esse que é um movimento. Reagir emocionalmente, não estou indisposto, estou com preguiça, achei bom isso aqui, esse movimento foi legal. Basicamente, a gente vai se conhecer avaliando fluidez ou não fluidez. Se a vida começa a ficar muito embotada, travada, dá uma olhada no que precisa ser transformado. Às vezes é um detalhe. Você está pisando a mangueira ali da abundância divina, num tracinho de comportamento, uma postura que você tem às vezes perante você mesmo. Muita gente se encapsula em si porque quer ser um Jesus Cristo amanhã e não é assim que funciona. E sofre de culpa. Não tinha que ser isso, eu sofro porque eu não sou isso ainda, mas eu não fiz o que eu deveria fazer, eu não estou nessa condição. Muita gente sofre porque não é espírito superior, sofre de culpa. Acontece ou não acontece? Eu brinco com uma imagem simples que é a mesma coisa, né? Se cobrar desse jeito, com esse grau de dureza, além de não ter eficácia nenhuma, né? De não funcionar, seria como pegar uma criança que está lá, sei lá, aprendendo a ler e escrever, passando para a primeira série, e dar nela um sabão porque ela não acabou o doutorado. É assim que funciona? Ela está aprendendo a ler e escrever. Nós estamos falando aqui das verdades máximas do universo, e cá entre nós, para espíritos que precisam aprender a sorrir em casa, arrumar a pia da cozinha, né? Alguém furou a fila, não entrar numa revolta absurda, né? Tentar não pensar no bem de si, desrespeitando o bem do outro. Nós estamos num nível ainda muito rudimentar dessa experiência. Esse processo, pô, devia ser isso, eu já devia ter dado conta daquilo. Será? Nós temos que avaliar o nível de esforço. O esforço é honesto. Como se reconhece um bom espírita, um bom cristão, segundo o Evangelho? Pode falar que você tem que estar decorado. Hã? Amanda? A capacidade dele de tentar dominar suas más inclinações. Exato. Reconhece o bom espírito ou o bom cristão por sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar suas más tendências, suas más inclinações. Transformação moral, transformação de comportamento. Nem sempre há uma correspondência pura do sentimento quando você muda de comportamento. Isso é uma fase do recondicionamento. Como é que funciona basicamente? Você entende primeiro. Aquilo é um norte. Entendi, sei lá, benevolência. Começo a minha trajetória no caminho da benevolência. Tentando ser benevolente, muitas vezes eu vou me deparar com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com a minha preguiça, todas as derivações, basicamente, de orgulho e egoísmo. E esse é o processo. E de repente eu esbarro com uma dificuldade, com um obstáculo. E eu não paro o movimento porque eu estou diante do obstáculo. Isso chama esforço. Mas eu não tive o êxito que eu gostaria de ter. Significa que eu não estou bem comigo mesmo? Só para o orgulho, né? É no nível mais superficial, mais periférico, em nível egóico, que normalmente a gente estabelece essas metas. O foco é processo. Filosofando aqui de forma simples. Qual que é o objetivo? A gente fala aqui do objetivo da vida, evoluir, né? Qual que é o final da evolução? Onde que ela acaba? Pensar aqui. Vamos falar aí aberto, vamos errar junto. Onde que a evolução acaba? Pelo menos para o nosso grau de entendimento aqui. Nunca? Por que ela não acaba nunca? É quase infinito, não infinito. Tem um nível lá, espírito puro, que a gente não sabe bem o que é ainda, né?
Nós já sabemos que não é para essa vida. É possível chegar à perfeição numa só encarnação? Não, porque o que a gente chama de imperfeição está longe da perfeição. Então a minha concepção sobre perfeição é restrita ao meu nível. Então a minha consciência sobre o que é perfeição também vai expandir ao longo da minha evolução. Agora, tem um princípio único no universo, um princípio regimentador de todo o universo, uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, que a gente chama de Deus. Um dos atributos desse Deus é a infinitude. A gente vai ser igual a Deus um dia, será? Se não é uma coisa infinita, pelo menos está inalcançável. Se é inalcançável, não é igual sair daqui, vou sair aqui do centro 9h30, eu vou para o Buritis, eu vou passar por dentro do bairro aqui do Gutierrez, pegar a rádio, eu vou subir e cheguei em casa. Será que é assim que eu tenho que olhar para a evolução? Não, é inconcebível o final. Então vamos desfocar um pouco da onde eu deveria estar, ou o que eu estou querendo evitar, que é basicamente no que a gente tem conversado com as pessoas. O espírita se movimenta na evolução tentando ir para nosso lar, ou tentando não ir para o umbral. E isso é um fim ainda muito restrito. E muitas vezes a gente se desconecta do processo, que é autoconhecimento. Cada passinho que você dá no autoconhecimento é um aprofundamento em si. Além de um autodomínio mais amplo, é uma parte da viseira que cai. É um descortinar. É ter novas ferramentas para se observar. É um processo de altíssima complexidade para eu restringir com um objetivo tão fechado, tão concreto, como um status. Ser espírito superior. O que é isso, né? Quem que quer ser espírito superior? Posso ser honesto. Eu quero. É uma coisa que já pega a gente assim, né? Já dá uma rasteira de cara, a maioria de nós. O espírito superior não está no céu tocando harpinha, não, tá? Está onde? Ralando. Quanto mais eu evoluo, maior é o meu grau de responsabilidade perante a vida, porque Deus fez as coisas em teia, né? A lei de amor regimenta isso. Maior gravita em torno do menor. Quanto mais eu me capacito, mais eu preciso contribuir para uma coletividade. E somos um só corpo, como diz o apóstolo Paulo. Cristo é a mente. Nós somos o corpo. Um é braço, outro é perna, o outro é coração. E um é mais importante que o outro. Cada um tem uma função. Agora, assuma responsabilidades perante a vida. Será que é para botar uma faixa aqui, né? Espírito superior? Gente, cheguei, sou Gustavo, espírito superior. Será que é isso? É responsabilidade. Então eu deveria me questionar. Se eu realmente estou buscando evolução, eu estou disposto a assumir novas responsabilidades? Eu estou disposto a assumir uma cota maior de sacrifício? Jesus falando com Simão Pedro, né? Depois que ele ressuscita. Pedro, quando você era novo, você se vestia como você queria, e você ia para onde você queria. Mas quando chegares a ser velho, quando vier a maturidade, você vai precisar de ajuda para se vestir, e você vai ser levado onde você não quer ir. Eu estou disposto a ser levado onde eu não quero ir. Estou disposto à obediência. Ser livre, ser autônomo na perspectiva do Evangelho é obedecer à lei, que existe para o bem-estar do homem. É um conceito bem diferente do mundão aí de fazer o que eu quero a hora que eu quero. Normalmente fazer o que eu quero a hora que eu quero não gera autonomia. Normalmente a irresponsabilidade gera problemas, consequências. Sim ou não? Sim. Então se eu quero evoluir, será que eu estou disposto à obediência? Será que eu estou disposto a abraçar deveres, compromissos? Comigo mesmo inicialmente. Beleza até agora? Ela cita aqui também em Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Tá? Para a gente se limpar do lixo, não só da mágoa, de qualquer lixo. Mágoa é lixo por quê? Pensa, aplica isso a qualquer questão do seu campo mental e emocional. Serve para alguma coisa? Então é lixo. É assim que a gente caracteriza lixo. É o que não tem utilidade mais. Você compra lá um bife, está na bandejinha de isopor, né? Aí você fica com bife, faz o que com a bandejinha de isopor? A maioria joga no lixo.
Não serve mais, serviu, mas não serve mais. Culpa serve alguma coisa? Diferente de arrependimento, que já trouxe aqui os conceitos, né? Você está ali paralisado, fechado em si, imóvel, sofrendo. Está servindo a alguém ou a alguma coisa? Lixo, joga fora. Levanta e anda. Jesus falando com o paralítico no posto de Betesda. Levanta e anda. Não sei para onde, não sei como. Levanta e anda. Solta. Mexe a bundinha aí, né? Dá conta de alguma coisa. Ah, não estou dando conta de nada. Dê conta de alguma coisa. Não do que você quer. De alguma coisa. Ah, eu queria ler esse livro inteiro de hoje para amanhã. Não, lê uma página. Lê uma citação de 2 frases. Lê uma frase terapêutica que tem no final de cada capítulo. Tá ótimo para quem não está fazendo nada. Agora joga esse lixo do eu não dou conta fora. Se tem um lixo que a gente tem que jogar fora de verdade, é o do eu não dou conta, o do eu sou inferior demais, eu sou pequeno demais, porque normalmente isso não é fundado em humildade real. Normalmente é sustentador de uma imobilidade. Eu sou pequeno demais, então o que se espera de alguém pequeno demais? Não faça nada, né? Só que não é bem isso. O que se espera de alguém pequeno demais, se essa pessoa for coerente? Faça pequeno. Faça pequeno, faça pouco, faça mal feito, mas faça. E um dia o mal feito fica bem feito, isso é processo natural da vida. Ninguém começa alguma coisa fazendo bem. Tá claro? Pois não. Chico Xavier, que teve uma vez que estava reclamando, ele estava se sentindo um verme, por não poder dar conta de fazer nada. Semana eu chego para ele pelo menos verme para nada. Vocês ouviram o caso? Chico uma vez inconformado com ele mesmo, que ele estava sentindo um verme. Aí foi uma conversa leve, né? O Emmanuel falou assim, a frase é assim, desculpa retificar a citação. Ô Chico, o verme cumpre a função dele na natureza. Você cumpre a sua. Aí o Chico falou assim, então eu sou um subverme. Gente, leveza. Muitas vezes a pessoa precisa de sentir e ela tem essa necessidade de mudar que ela ainda não sabe. Porque é uma coisa muito infeliz de se dizer, mas muitas pessoas se sentem bem no buraco que se encontra. Se tiver alguma chance de sair, aí é que ela tem medo. E tem uma passagem muito bonita do Evangelho de Jesus, que é o cego, que estava perto da fonte, e para ele ser ajudado, ele ergueu a mão, quando Jesus ia passando. Exato. Então ele fez aquela atitude de sair do buraco em que se encontrava. Ele assumiu a responsabilidade dele, né? Ele estendeu a mão, me ajude. É isso? Exato. Direção à luz. E se Jesus falou o que é. Ele fala, que eu vejo, né? É bem por aí mesmo. A vida sempre vai exigir a minha cota de esforço. Aí se eu não quero, se eu acho que eu não dou conta, qual é a dinâmica da própria lei divina quando eu acho que eu não dou conta, quando eu não quero sair do lugar? Porque evolução é lei. É diferente da lei divina, é diferente da lei civil. Lei civil, eu desobedeço e não sofro nada quando eu não sou pego. É assim que funciona. Só que a lei divina, ela está estabelecida dentro, então não tem jeito de não ser pego, entre aspas, né? Eu descumpri a lei tem efeitos para o descumprimento, não porque Deus é um tirano, mas para que a gente se movimente novamente num caminho mais feliz. O nome desse mecanismo é dor. O que acontece com uma pessoa que não quer sair do lugar? Ela se satura de dor, porque evolução é lei. Se vai demorar 1 mês, 1 ano, 1 vida, 10 vidas, eu não sei. Ninguém controla isso. Mas é da dinâmica da natureza, mesmo movimento do autoconhecimento. Evolução é uma lei irrevogável. Eu tenho uma autonomia dentro de uma faixa. Eu escolho acelerar ou desacelerar o meu processo evolutivo dentro de uma faixa. Meu livre-arbítrio é restrito ao meu grau evolutivo. Agora, eu estou em evolução. Até aquela pessoa que está completamente dormente, ela é submissa à lei de evolução. A vida traz consequências, traz efeitos, uma hora desperta. Então o ideal é que a gente use, aí sim, use a cognição dessa forma. Eu estou entendendo um caminho, tenho a minha experiência de vida, vejo que eu não estou satisfeito com a forma como eu estou conduzindo as coisas.
talvez valha a pena refletir, né? Talvez não seja o melhor ponto de vista. Eu preciso olhar para o Chico, né? Tem muita gente que escuta essa passagem e fala assim, se o Chico é o subverme, eu sou o quê? E eu sou o Gustavo. Essa é a reflexão do Chico. É o grau de autoconsciência dele. É a conversa dele com o Emmanuel. E eu sou o Gustavo. Eu não me sinto um subverme. Se algum dia eu me sentir, eu vou falar. Gustavo, essa autonomia, né? Naquela hora eu falei que tudo que você estava falando era informação e não autoconhecimento. Porque, por exemplo, o Novo Testamento, a Bíblia, Jesus, esse livro, os outros, todos são informações de como a gente chegar ao autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é eu ter consciência de quem eu sou. Exato. E isso não é fácil. Porque, por exemplo, se alguém chegar perto de você e falar assim, você é uma pessoa muito vaidosa, talvez no primeiro momento você tenha vontade de matar essa pessoa. Mas no fundo, às vezes, você é realmente uma pessoa vaidosa, mas você não se vê assim. Sim. Então, para que eu me conheça, eu preciso de todas as informações do Evangelho, dos livros da irmã, do Chico, de Emmanuel, de Valdo, seja lá quem for, seja até de uma mensagenzinha do Facebook. Perfeito. Que toque meu coração e me faça ver quem eu realmente sou. Porque a partir desse momento, da dor que eu vou sentir de saber quem eu sou, é que o autoconhecimento pode começar. Eu acho que agora nós vamos conseguir alinhar as linguagens, porque a gente não está falando coisas diferentes, não. A informação, ela é uma etapa. A informação não pode ser confundida com o autoconhecimento. A cognição, o entendimento, é uma etapa. Conhecer sobre autoconhecimento ou conhecer sobre si são etapas. Eu conheço ferramenta, espiritismo é uma ferramenta, não pode ser um objetivo, é uma ferramenta de desenvolvimento de amor, a partir de autoconhecimento. Uma base filosófico-moral muito importante e num grau de objetividade muito interessante, mas é ferramenta. E eu descubro um mecanismo. Quando a gente trouxe a informação aqui, obviamente, a gente não pode confundir a informação com o processo, que é interno, que é pessoal, que é intransferível. Se uma pessoa chega para você e fala, você é vaidoso, significa que você é vaidoso? Pode ser que não. Mas pode ser que sim. Significa que existe uma pessoa no universo que tem um ponto de vista sobre você e teve a coragem de falar isso. É verdade? Não tenho a menor ideia. Como é que eu trato, então? Como é que eu evito? Também é da dinâmica do ser humano. A pessoa fala assim, Gustavo, você é vaidoso. Eu não. Resistência emocional. A resistência emocional normalmente embota o raciocínio, embota a reflexão lógica. E atrapalha o autoconhecimento. Interessante, Gustavo, que Mahatma Gandhi diz que só o sermão da montanha já dá. Consertaria o mundo dos cristãos. Porque o tanto de informação que tem ali, se a gente partisse realmente dali para dentro, em vez de sair dali e apontar para fora, nossa, não está fazendo. Mas voltar aquele livro para mim, consertava o mundo, de acordo com o que Mahatma Gandhi falou. E ele não era cristão. E expandir a consciência sobre valores, porque quando fala aqui no começo, por exemplo, está no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração. O grau de pureza que eu tenho de coração é inerente também ao meu grau de consciência sobre a vida. É um espírito de outra ordem, um espírito que está distante aqui do nosso grau evolutivo. Será que ele entende como pureza de coração a mesma coisa que eu entendo hoje? Não dá para funcionar nessas comparações, por isso não dá para idolatria. No primeiro mandamento, não idolatra, não faz imagem, não é santinho, não é quadro na parede, não. Não cria uma fantasia sobre o que está acima do céu ou abaixo da terra. Primeiro mandamento, não imagina coisa que você não conhece. Vamos ficar aqui no nosso campo de trabalho. Teve resistência emocional, veio a pessoa, você é vaidoso. Não sou. Já diz na minha vaidade, concorda? Não vou nem ouvir o que a pessoa está falando, é porque o que eu penso é muito melhor. Se eu tiver um pouquinho reflexivo, eu vou enxergar a vaidade. Veio alguém e falou alguma coisa comigo, um convite. Observa a reação emocional nessa dinâmica que a gente trouxe. Não é controle, é contemplação.
É assim que a gente tem que lidar com o nosso campo emocional. Equilíbrio emocional não é não ter reações. Equilíbrio emocional é ter um comportamento proporcional à minha reação. Mas eu acho também, por exemplo, pegando essa parte da vaidade. Uhum. Ah, você é vaidoso. Né? Você foi vaidoso. De repente, naquela situação você foi. Mas num contexto, de repente você fala que não é, porque você já consegue ver que em várias outras situações você não demonstrou isso. Você está vaidoso naquele momento, de repente. Mas em outras tantas situações, você foi humilde, entendeu? Então, assim... A situação de uma complexidade tão grande e nasce de um ponto importantíssimo. A gente olha para a emoção com um raciocínio ainda muito cartesiano. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu sinto ou eu não sinto. E emoção e característica normalmente é espectro. Eu não posso me avaliar como uma pessoa, não posso refletir sobre a minha vaidade em termos absolutos, restrito, por exemplo, no espaço de uma encarnação. Pode ser que nessa encarnação não tenha estímulo para trabalhar esse ponto, que eu vim concentrado em outros pontos. A nossa reflexão é, ninguém pode responder essa pergunta para você. Ninguém pode te definir, te determinar. Por isso que a gente precisa do processo do autoconhecimento. Os verbos são assim, eu estou, não sou. Porque, por exemplo, uma certa feita, eu quis entrar no ônibus e veio uma senhora correndo na frente e ficou na metade da escadaria do ônibus, perguntando um monte de coisa para o motorista e tal, demorou, e eu não estava de fora esperando. Aí quando ela viu que ela não queria pegar o ônibus, ela desceu e eu pude subir. Aí o motorista falou, dali para frente, toda vez que ele me via, falava assim, oi paciência, bom dia, oi paciência, bom dia. E aquilo me perturbou, porque eu sei que eu não sou uma pessoa paciente em todas as coisas. Por exemplo, eu tenho paciência de fazer crochê, tricô, bordar, coisas assim. Por exemplo, é muito opressora essa determinação. Aí eu falei com ele, olha, você está muito enganado. Muito opressora, ou você é ou você não é. E aí vem a matriz de toda a culpa, todo o sofrimento do cristão ao longo da história. Se eu não sou, eu vou para onde? E se eu sou, não deveria falhar. Falhei uma vez, eu não sou. Pecador, vai para o inferno. Entenderam? Não, peraí, tem um contexto. Olha o funcionamento do organismo. Meu grau de tolerância, meu grau de paciência depende do funcionamento do meu corpo. Mulheres, estou errado? Não. O grau é o mesmo, a base biológica é a mesma ao longo do mês? Não. Faz parte de mim também. Vocês, né, no caso. Vamos observar. Então a pessoa chega para mim, você é vaidoso. O que eu faço com isso? O que eu tento fazer se eu quero aplicar no autoconhecimento? Não importa quem falou, não importa o contexto. Aquilo não me define, mas aquilo pode me ajudar. Eu posso entender que a vida está trazendo uma informação. Naquele momento precisa. Aí eu jogo para dentro aqui. Eu descontextualizo, eu despersonalizo. Não é ninguém que está me falando, nem por que está me falando. Só é a vida me falando. E eu jogo para dentro e avalio. Será que eu estou vaidoso nesse contexto ou não? E em que eu posso caminhar a partir dessa reflexão? Isso é uma dinâmica mais sadia. Tá claro, gente? Fizemos uma introdução maior do que o tema, mas não tem problema não, porque essas questões é para a nossa libertação. Tá? Aprender a gerenciar bem o nosso mundo emocional é a grande proposta do nosso tempo. Nós já compreendemos, já nos informamos sobre o Cristo há muito tempo. E o ensinamento do Cristo é extremamente simples. Qual é o maior dos mandamentos, Jesus? Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, muito semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo. Como que faz isso, Jesus? Tem lá também. Faz para o outro bem que você gostaria para você. Não faz para o outro mal que você não gostaria para você. Complica ou descomplica? Nós vamos esbarrar com os limites emocionais. É importante aprender a gerenciar isso. Nossa, eu não dou conta de fazer para o outro bem que eu gostaria para mim. Tudo bem. Qual que é o nível de bem que você dá conta? Só isso que a vida vai te pedir. Esforço. E amanhã é um pouquinho mais do que hoje. Uma observação dos limites, uma construção sólida.
se o centro norteador da minha existência for efetivamente o autodesenvolvimento, a evolução. Que eu posso falar que é, mas não é. Beleza? Qual que é o objetivo da vida? Evoluir. É mesmo? Você acorda de manhã assim? O que eu vou aprender hoje? O que eu vou mudar? O que eu tenho que controlar aqui no meu comportamento? Que movimentos que eu vou fazer para me informar melhor? Minha vida está condizente com o meu propósito interno ou não? Que eu tenho que mudar alguma coisa? Ou eu tenho que aceitar alguma coisa que não dá para mudar? Isso é a postura de quem está evoluindo, né? Agora eu falo que eu estou evoluindo, mas o propósito é outro, né? Estou vivendo em distração, essa incoerência gera sofrimento. Ok, gente? Na ecologia da natureza, cada ocorrência tem sua função, visando o equilíbrio. A chuva rega, o ozônio protege, o sol vitaliza, os predadores equilibram um sistema que poderia ser devastado, insetos polinizam visando a continuidade das espécies. Deus deu alguns exemplos aqui da manutenção do equilíbrio na natureza. Na natureza, tudo tende ao equilíbrio. Então, se há uma descompensação de um lado, se há um exagero de um lado, há que se ter uma construção de um outro lado. E como é lei da natureza, isso age em todas as instâncias. Isso age no nosso corpo, o processo é o mesmo no nosso corpo. Você tem um sistema aí que está em equilíbrio, não é verdade? Seu corpo. Entra uma bactéria no seu corpo. O que o seu corpo faz? É um corpo estranho que está ali dentro, está perturbando o equilíbrio, o corpo se desequilibra. Ele reage, ele ataca. Ou ele mata a bactéria, ou ele incorpora aquilo ali ao sistema, passa a fazer parte de um novo equilíbrio, ou ele morre. Alguma compensação vai ter que acontecer. A bactéria ganha, né? Ganha não porque ela morre junto. Observa a natureza. Da mesma forma, a vida emocional é um sistema com todos os ingredientes para resgatar, manter e dilatar as expressões da consciência. Então, está dizendo aqui numa frase simples que essa mesma dinâmica do equilíbrio, obviamente, atua no nosso campo emocional. A vida emocional é um sistema com todos os ingredientes para resgatar, manter e dilatar as expressões da consciência. Então, nós temos outros níveis de consciência, ficou bem claro no texto que sim. E o nosso campo emocional tem toda a instrumentação para a gente operar essas expansões de consciência. Todo ser humano tem em si o potencial para qualquer coisa. Isso é para o bem. Eu sou incapaz de fazer mal a uma formiga. Cuidado. A formiga pode passar na sua frente amanhã e você faz mal para ela e você descobre que você é capaz de fazer mal para a formiga sim. Todos nós somos. A capacidade temos. Então não vou me atormentar com o potencial que eu tenho para chamada maldade, né? Todos nós temos algum nível de egoísmo, isso é da nossa natureza. Também tem potencial para o bem. Cristo falando que tudo que ele fez a gente vai poder fazer mais, no tempo certo. Ok? Todos os sentimentos na ecologia emocional têm funções corretivas visando o equilíbrio interior. Ela está falando aqui desse equilíbrio no campo emocional, como funciona. Todos os sentimentos têm função corretiva, visando o equilíbrio interior. Então vem um sentimento, ela falou todos, vem um sentimento de ordem negativa, a tristeza. Tristeza, por exemplo, tem o objetivo de corrigir um desequilíbrio. Quando aparece tristeza? Tristeza é uma reação emocional que vem quando você é frustrado ou perde alguma coisa. Isso a gente chama de tristeza, um conceito simples, tá? Eu não consigo explicar o sentimento, mas o conceito dá para a gente trazer. Isso é equilibrante? Imagina se você não ficasse triste quando você perdesse coisas. O que ia acontecer? É perder muito, né? Vem para equilibrar. A frustração, o ódio, a inveja, o orgulho e aqueles sentimentos que culturalmente foram rotulados como sendo ruins, só são tóxicos quando você não sabe quais são suas funções luminosas dentro do seu coração e na sua vida mental. Falta educação emocional para orientar esse processo de conscientização. E aí vem muito dessa primeira parte que a gente trouxe, essa educação emocional.
de autoaceitação. Nós não estamos falando de ficar parado naquilo que você já percebeu que precisa ser transformado. Não é isso. O primeiro passo da evolução é a autoaceitação. Você sabe de onde que eu estou partindo. O exemplo que eu gosto de brincar com frequência, né? A pessoa chega e fala assim, nossa, eu gosto de comer chuchu com chantilly. Não, eu gosto, sou eu, ok. Certo ou errado, no nível intrapessoal, é uma questão de foro íntimo, eu não tenho que determinar isso pelo meu valor. Mas que eu posso falar que eu não gosto. Eu estou brincando com uma coisa besta aqui, gente, mas é para aplicar as bobagens da vida aí, né? O que a gente chama de bobagem. Qual que é a minha natureza? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estou disposto, como que eu reajo. Autoaceitação não é ser conivente consigo. É aceitar-se na condição em que se está. É humildade. Então, se eu gosto de, sei lá, vou colocar uma coisa bem grave. Se eu gosto de bater na minha esposa, tá certo? Não. Tá certo não, por quê? Nós vivemos uma sociedade, estou falando aqui do periférico do periférico, não estou nem falando de dilemas morais. A gente vive numa sociedade que isso é crime. Se eu fizer isso, eu sou preso. Eu já mais do que o suficiente para entender que não é uma coisa certa. Ok? Do ponto de vista social, civil, interpessoal. Agora, chega uma pessoa, Gustavo, eu gosto de bater na minha esposa. Isso está me atormentando. Se a pessoa começa a bater nela mesma, porque ela bate na esposa, ela não vai parar de bater na esposa. E é uma coisa que a gente precisa mudar rápido, porque é muito grave. Enquanto ela não aceitar que é da natureza dela, vem assim, porque ela faz isso, porque ela fez aquilo, porque ela fez aquilo outro. Não sai do lugar. Justificou. Porque eu sou um lixo mesmo, um lixo humano, e eu continuo sendo um lixo, e continuo sendo um lixo batendo na esposa. Também não funciona. Justificou, transferiu a responsabilidade, se omitiu, se vitimizou, tem qualquer coisa, mas não tem transformação. Então, o primeiro passo é a autoaceitação. Você faz, banca o que você faz. Errou, segundo livro, céu e inferno. Pecou, arrependimento, expiação e reparação. Essa que é a dinâmica. Percebeu que está errado? Orientação de Jesus, vai, não peques mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, arrependa-se, expie, repare. Que aí nós encontramos paz de consciência. E a gente consegue caminhar. Parte da autoaceitação. Se eu nego a minha própria natureza, como é que eu vou caminhar? Quantas pessoas eu vou falar assim, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa tão boa, não consigo entender. Calma, né? Você é bom em que contexto, você é boa sob que referência, o que você chama de ser bom? Eu já fiz essa pergunta várias vezes, sem explicar demais, né? Tá, você é muito bom por quê? O que você faz de bom? Não, eu não faço mal para ninguém. Mas isso não é ser bom. Não fazer mal para ninguém não é ser bom. Aliás, é o contrário, né? Sim. Faz com o outro bem que você gostaria para você, não faz o mal que você não gostaria para você. Uma linguagem simples. Como é que a gente sabe que não sente nada? O que é perdoar para você? Perdoar, tentar esquecer. É isso que pega, galera. Você sabe o que limita as pessoas no perdão? O que limita a maioria das pessoas no perdão, para tirar esse peso também? O conceito comum sobre perdão está relacionado a isso, ao esquecimento. E eu não controlo a minha memória. Sei lá, fazer uma globotomia, tirar parte do cérebro, né? Eu consigo esquecer. Mas a gente não controla isso. A outra parte do senso comum que diz de perdão é sobre uma possível absolvição ou não absolvição de quem errou. A pessoa me ofendeu. Eu não consigo absolver, eu não consigo perdoar a pessoa. E eu fico magoado. Só que perdão também não tem a ver com absolvição ou não absolvição. Jesus, diante da mulher adúltera, no finalzinho da passagem, ele fala: mulher, ninguém aqui te condenou, eu também não te condeno. Mas vai, não peques mais. Eu não posso me colocar na situação de um juiz que condena ou não condena, ou que absolve ou não absolve. Quem absolve ou não é o juiz. Quem que é o juiz? Deus está dentro da consciência. Perdão evangélico não tem nada a ver com absolvição ou não absolvição, não tem nada a ver com esquecimento de fatos,
tem a ver com deixar ir. Perdão é deixar ir. Eu não acho que esquecer realmente. É você lembrar sem ter ressentimento, sem ter a mágoa, sem ter angústia. Você pode lembrar, você não precisa esquecer. Só que passa o sentimento ruim que você sentiu quando você tem a lembrança. Tá. Aí eu acho que você consegue entender que você perdoou. Legal, legal. Vamos guardar, vamos deixar ela falar e vamos fechar esse raciocínio, que ele é bem interessante. Vai. Aí você perdoou. Né? Uma coisa muito. Aí deu uma casquinha, esqueceu. Aí vem a pessoa e tira a casca de novo. Você já perdoou. É outra ofensa. Já perdoou. É uma nova ofensa. É uma nova ofensa. Então não perdoou. De novo, perdoou de novo. De novo. E aí? Você traz a... E aí, serve o perdão ou qualquer outra questão, que aí é outro limitante. Eu preciso aprender que eu não vou dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de mim mesmo nesse sentido. Eu preciso desenvolver essa humildade. Eu não dou conta de perdoar isso. Eu não dou conta de perdoar esse comportamento. Faz parte da minha natureza. Tem um filósofo, Clóvis de Barros, se não me engano. Ele tem um videozinho chamado Angústia Te Acompanhará. A angústia ela é uma reação natural ao conflito de direções, né? Por isso que a gente vai tentar renovar o conceito para viabilizar um progresso no sentido do perdão. Que essa que é a proposta, progredir. Então, a cada vez que essa pessoa tira uma casquinha da ferida, não é, a ferida é a mesma, a base, mas a ofensa é nova, é um novo movimento de perdão. E eu posso, às vezes, não dar conta. E aí eu entro no meu quarto, fecho a porta, oro ao meu pai que está em secreto. Pai, eu não dou conta. Jesus ensinando a gente a orar, né? Fariseu e publicano orando, vocês lembram? Fariseu, doutor da lei. Sabe a lei, sabe tudo. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes a semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Obrigado que eu não sou igual esse infeliz, desgraçado aí desse publicano que está do meu lado. Obrigado que eu sou essa coisa linda, maravilhosa que eu sou. Obrigado. Aí o publicano, que era cobrador de imposto, culturalmente visto pelos hebreus, pelos judeus, como traidores do povo, ele olha, ele não tem nem coragem de olhar para o céu, ele abaixa a cabeça, batendo no peito, dizendo, Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus fala, foi esse que foi embora justificado para sua casa, não primeiro. Jesus olha para o fariseu e fala assim, olha, ai de vós, as prostitutas e os ladrões entrarão antes de vós no reino. Quer dizer que eu tenho que ser prostituta ou ladrão para entrar no reino? Não é isso. A conexão com a própria limitação é muito mais evidente quando não tem essa máscara do orgulho, da vaidade, da soberba. O movimento da humildade ele é o mais fundamental. Eu gosto dessa ilustração. As prostitutas e os ladrões não são primeiros de vós. É porque eu acho que as prostitutas e os ladrões já sabem quem eles são. E a gente ainda vai ter que chegar a conhecer quem a gente é, para depois começar a Pode acontecer. É uma reflexão interessante. Jesus ele foi compreensivo e paciente com toda a natureza de erro no Evangelho, de menos uma, hipocrisia. Fingir que você é o que você não é. Foi a única coisa que ele não deu meia conversa. Então, um capítulo inteiro de Mateus que eu ai de vós, fariseus. E não é para eu me sentir a pior pessoa do mundo porque eu me descobri nisso, não. A inteligência vai na vanguarda. Eu consigo perdoar. Eu olho para trás, tenho fato. Eu não tenho mais aquele sentimento, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela angústia. Ok, sinal que eu me libertei da questão. Mas pode ser que eu não tenha me libertado. E aí eu faço o quê? Sinta. Quanto mais eu brigo com o que eu estou sentindo, mais o sentimento toma conta de mim. Isso é da dinâmica do campo emocional. O sentimento é soberano. É o atrito último. Diz da minha natureza. E eu não dou conta de perdoar. Isso é humildade. Eu não dou conta desse processo. E isso é incrível, porque é da própria ecologia do ser. Mas uma hora você dá conta. Vai, uma hora. É aí que tá. Se eu fico parado assim, me culpando porque eu não dou conta, eu fico alimentando o estímulo. Exato. Não faz mal pro outro de forma alguma, entendeu? Só você que se destrói. Pois é. Eu sinto até acabar. Ao invés de ficar brigando comigo, tentando controlar o que eu sinto até acabar. Semana passada uma pessoa me ligou, assim, brigou com o namorado, ficante, afeto.
Gustavo, mas eu estou muito triste. Eu falei, tá. Eu tinha uma esperança que fosse diferente dessa vez. Tinha esperança que fosse de verdade. Ele falou que era de verdade. E ela não é uma pessoa inocente, não. Eu acreditei. Eu estou sofrendo muito. O que eu faço? Falei, chora até acabar. Porque você está triste. Mas é a melhor coisa que você tem para me falar. Você quer que eu fale o quê? Não fica assim, não. Você me dá um soco na cara. E se a mágoa não acabar? Oi? E se a mágoa? Vai acabar. Vai acabar. Eu estou achando bem interessante, Gustavo. Em síntese, perdão é compreensão. É. Né? E quando a gente sente que tem que perdoar, é porque tem uma coisa errada comigo. Boa. Quando eu compreendo, eu vejo que, né, eu resolvi minhas questões, ele já não me magoa. Então eu compreendo. Eu não preciso mais perdoar, eu compreendo. Eu vou dar uma dica prática para a gente acelerar esse processo. Muito boa contribuição. Dica prática, tá? Para a gente tentar otimizar. Nós vamos resolver muitos dos nossos problemas compreendendo, uma vez aqui numa palestra, a gente desenvolveu muito essa ideia, compreendendo o que é projeção. Tá? O que é projeção em síntese? Eu tenho um conteúdo meu, ele precisa vir à tona. Dos mecanismos que a minha mente tem de me colocar em contato com o conteúdo inconsciente é transferir esse conteúdo para fora, para alguém, para alguma coisa, para objeto. E eu olho para o objeto, para a pessoa, para a experiência, para a coisa, achando que é meu. Achando que é dele, perdão, mas é meu. Ele faz do jeito dele uma característica que é minha, eu faço do meu jeito. Começa a tentar observar as suas projeções. E na interação com outras, o outro está projetando, você não controla isso. Mas ele olha para você e fala, você é vaidoso. Falei, tá bom. Né? Dá uma olhadinha aí, né? Às vezes tem uma vaidadezinha que está incomodando, não sei. Isso é uma ferramenta. A outra, a mais importante, que é base para o nosso desenvolvimento de capacidade amorosa, é a empatia. A pessoa está tirando a casca da minha ferida todo dia, tenta se colocar no chão dela, tenta enxergar a vida com os olhos dela, para se movimentar na compreensão. Não é para passar a mão na cabeça, não. Por que essa pessoa faz assim? O que será que tem ali dentro dela? O próprio movimento da empatia já é outra emanação, outro tônus mental. Eu estou tentando, na medida do possível, movimentar na direção do amor. Gustavo, a mágoa não vai acabar. Olha, a mágoa é uma fogueira, né? Se eu ficar botando lenha nela, ela vai continuar ardendo ali, ela vai continuar pegando fogo. Eu preciso parar de alimentar. Às vezes eu não consigo esse movimento do esquecimento. Eu vou tirar o foco. Jesus, ele dá uma dica também muito, muito bacana para esses estados internos e para o trato com as pessoas que nos ofendem. Não resistam ao mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é para... Nós estamos aqui dentro dessa interpretação de hoje, uma aplicação interna. Se eu não estou dando conta de lidar com uma determinada questão, sai um pouco dessa psicosfera, sei lá, vai chupar um picolé de limão. Afasta da pessoa. Vai assistir um filme, afasta da pessoa, tira a mente um pouco daquilo, se renove primeiro, ganhe forças. Quando você estiver um pouco mais estabilizado, vai se instruir um pouco, vai buscar ferramenta. Porque, na verdade, muitas vezes o que essa dificuldade no nosso processo esconde, além da necessidade da humildade, é um desejo que as coisas se operem como que um passo de mágica. Eu quero evoluir, chegar no nível de Jesus, amanhã, sem fazer nada. Não é assim. Mas também tem um outro aspecto, né, Gustavo? Por Sim. exemplo, às vezes as pessoas se machucam e a gente permite porque a nossa autoestima está lá embaixo. Aí então nós eu vamos... permito que o outro fique me ferindo infinitamente. Eu tenho que colocar um ponto final se eu me amo. Eu me amar primeiro, para que eu saiba amar o próximo e para que nós dois possamos amar a Deus. Essas reflexões são extremamente oportunas. Se a gente for tentar compreender toda a abrangência de um determinado aspecto, nós vamos ficar aqui falando para sempre. Cada natureza é única. E é por isso que a gente está tentando trazer essa ideia. Olha aí para dentro, olha como você reage, troca a experiência. Ah, não tem jeito de fazer, não tem jeito de perdoar isso. Você encontra um porto seguro, alguém que endossa o meu comportamento, né? Da mágoa, por exemplo. E a mágoa continua ali. A pessoa chega e continua, não, você tem razão, porque a pessoa merece, né? Como se eu tivesse poder de punir alguém porque eu estou magoado, porque eu perdoei. Perdão é um processo
interno, de autolibertação. O movimento do perdão não é interpessoal, é intrapessoal. Eu posso também perdoar uma pessoa e falar assim, eu te perdoo. A pessoa, o quê? Perdoa de quê? Fiz nada. É um jogo, né? E às vezes eu não tenho consciência mesmo do que fez. Agora eu vou nesse movimento de deixar aí, vou deixar aí esse sentimento. Vou deixar aí. Eu não consigo impedir a pessoa de tirar a casquinha da ferida, mas eu consigo ficar forte o suficiente para isso não me paralisar. Essa ferida ficar menor diante do meu crescimento. Aliás, tem uma coisa que o ser humano precisa para ficar menos refém de si, por exemplo, na mágoa, é mudar a sua própria relação com a dor. A dor dói, mas a relação que eu estabeleço com ela, às vezes aumenta a dor. Não precisa ser assim. Não precisa energizar a dor. Tá claro? É muita coisa, né? Esse campo é muito bacana. Ela fala aqui de tomar consciência da possibilidade luminosa de um sentimento que a gente chama de negativo, de inferior. Então toda reação emocional tem uma possibilidade de desenvolvimento por trás, tá? Isso é pessoal. E ela cita exemplos aqui da mágoa. A mágoa, por exemplo, tem duas principais funções na vida emocional e psíquica. A primeira função é revelar algo sobre você que está difícil de aceitar. Não quero lidar com a minha mágoa. A pessoa, a situação desencadeia em mim um processo de mágoa. O que tem em mim que eu não tenho facilidade de aceitar? O que tem nessa situação que eu não tenho facilidade de aceitar? É muito cômodo observar o que a pessoa está fazendo de errado, entre aspas, e me ancorar nessa percepção. Agora, o que tem de mim ali sustentando esse processo? Primeira sugestão dela, né? E a revelação mais comum é sobre como você sempre idealiza as pessoas, esperando demais delas, ou sobre como você idealiza o mundo e suas leis. É um trabalho muito árduo para o orgulho e para a vaidade aceitar que a gente não está no controle do universo. Deus criou o universo segundo leis e o convite é que a gente se insira nelas. E não que a vida mude porque eu quero. E isso significa olhar para a pessoa, eu olho para mim mesmo. Eu entendo que às vezes eu quero mudar e não consigo. Ou às vezes eu escuto alguma coisa, eu vejo alguma coisa, eu tenho contato com uma informação que descortina um horizonte novo para mim. E eu era um monte de coisa que eu não percebia que era. Eu era ignorante. E eu olho para a pessoa, às vezes ela é ignorante. E eu sei que, ignorante que eu falo no sentido bom, tá? Não tapado, estúpido. A pessoa ignora, ela não sabe. E eu sei que às vezes, quando tem ignorância e resistência emocional, o processo nem sempre é rápido. E eu idealizo que a pessoa vai mudar. Já aconteceu, não lembro qual caso, né? Acho que foi até aqui. Já tem 20 anos que eu falo com ele para não fazer isso. Tem 20 anos que eu falo a mesma coisa, ele continua fazendo, você continua falando, não é possível. Se não é possível que você não aprendeu, que não vai adiantar. Não funciona. A pessoa tem o tempo dela. E quem regimenta esse tempo não sou eu, não é você, é a natureza. O crescimento vem de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Um regimento, então ficar sofrendo que o outro não muda, sofrendo que eu idealizei o que o outro deveria ser, ou eu idealizei o que eu acho que eu deveria ser, complicado, né? Esse é o aprendizado mais comum para quem se magoa. Diminuir as expectativas que se mantêm em níveis muito altos, principalmente em relação ao ofensor. Então, mágoa é um convite. Quando a gente fala redução de expectativa, é colocar a expectativa no lugar certo. É redução porque ela estava exacerbada. Não é inferiorização. É trazer para um nível mais justo. Ok? Outro aprendizado ao seu respeito, que também pode ser revelado com a dor da mágoa, é que você não consegue dizer não quando é necessário, aumentando os riscos de manipulação e abuso em seus relacionamentos. É o que foi dito aqui anteriormente. Dificuldade de falar não. Dificuldade com auto-amor. Dificuldade com autoestima. A ofensa é algo que dói muito. Seria insensato pensar que ela não serve para nada. Não é verdade? Será que Deus colocou a dor no universo por gozo dele, para ver a gente pegando fogo? Deve ter um propósito, né? Essa dor é um alerta na vida emocional, chamando você a repensar sua vida, sua forma de olhar, de agir e suas expectativas, sobretudo para com as pessoas que você tem afeto.
A mágoa é um grande convite sobre a expectativa daquelas pessoas em relação às pessoas que eu amo. Eu só me magoo, né? Não existe mágoa entre pessoas que não são efetivamente importantes na sua vida. Não tinha nem lembrado. Magoou porque é importante. Primeira reflexão. Não, estou chateado demais. Tá, o que você sente por essa pessoa que te chateou demais? E se ela não valesse nada, se ela não importasse... Tem uma família que eu atendo um monte de gente. A gente estava conversando hoje aqui, né? O pai já é quase o senhor, ele corre muito no carro. E ele e a esposa se odeiam. E ela criou um jeito lá, que ele paga muita multa por excesso de velocidade. E ela falou, bota o carro no meu nome, que eu não tenho carteira, eu não vou levar os pontos. Inventaram um trem, um mecanismo, né, para ficar menos pesado. Aí ele foi e falou assim, que bom agora, que eu não vou tomar ponta, agora que eu posso, né, passar da conta à vontade. Mas não é isso, eu não estou preocupado com isso. Está vendo? Não adianta falar, não. Ele falou, o que você sente por ele? O que fundamenta essa preocupação? Qual que é seu medo? Sei lá, vai bater o carro, vai morrer uma hora. É preocupação? É cuidado. Ótimo. Cuidado é amor no comportamento. Enquanto não legitimar isso, não funciona. Por que vai embora, então? Se odeia, por que não vai embora, um para cada canto? Né? Diferente da simbiose emocional, mas esse é outro assunto. Pessoa importante. A segunda função é desiludi-lo sobre o que você pensa a respeito de quem o ofendeu. A mágoa acontece para reciclar seu conceito sobre quem o magoou. Essa pessoa pode ser muito pior do que você imaginou, ou ao contrário, ela apenas não é quem você presumiu. E isso não significa que ela seja alguém ruim e que lhe queira mal. Ela apenas não se encaixa no seu modelo fantasioso de julgamento. Magoar-se tem relação com julgamento. Com a ideia que eu faço da pessoa e da determinação disso como verdade absoluta. Fulano me magoou porque ele é 3 pontinhos. Sim ou não? E a maioria das vezes a pessoa nem fez isso com intenção de magoar. Ela fez porque essa é a maneira dela existir. Aí o outro fica magoado porque ela não fez de acordo com o que ela esperava, sonhava, idealizava. Ela não é como eu queria que ela fosse. Manipular? Ou às vezes até magoa intencionalmente. Isso denuncia o quê? Ignorância da lei. Tá claro? Jesus falando para Pedro no livro Boa Nova: Pedro, os homens são antes fracos que perversos. O que eu tomo por perversidade muitas vezes é fraqueza ou ignorância. Quem entende essas funções luminosas da mágoa vê a vida com mais realismo e deixa de fantasiar a família, os colegas, os amigos, os parentes e todos os seus relacionamentos. Sem fantasiar, né? Ela só se transforma em dor e corrói o coração quando você não entende essa função e prefere escolher as idealizações que você tem do mundo e das pessoas da sua convivência, atolando-se na conduta enfermiça de cobrar, reclamar e até de se vingar, porque as pessoas e as coisas não são e não aconteceram dentro dos seus padrões de expectativa. Então entra nessa compensação estranha da queixa, da vingança, da punição, porque não é do jeito que eu quero. Isso é um material belíssimo de autoconhecimento, uma proposta, né? É uma informação belíssima. Aliás, vale a pena te usar essa referência aqui para qualquer nível de autoconhecimento. Até que ponto eu estou reagindo assim porque a vida não está como eu gostaria que estivesse? E tem um nome para isso, né? Quando você se coloca como diretor da vida, como regente da existência, do universo, você é Deus. Você controla. Esse Deus que a gente acredita, ele é agenda a lâmpada que está aí para realizar seus pedidos? Será que é um pai amoroso que vai usar o chicote, como diz o Pedro Baldi, quando é necessário? E às vezes o chicote é duro. Mais dura a carcaça, mais duro tem que ser o chicote. Então vamos suavizar a carcaça, né? Se você for humilde e disposto a atender melhor a si mesmo, vai concluir que o problema da mágoa é seu e não do outro que você idealizou. E dessa forma,
vai extrair de si do ofensor o que há de melhor, vivendo mais leve e sem amarras, curando sua prepotência de querer tudo a seu modo. Isso é uma grande possibilidade da mágoa. Revisar a vida, entender a natureza da vida, isso não é uma pessoa, é natural, é comum, a vida não é do jeito que eu gostaria que fosse. Estou mentindo? O ego sempre intenciona alguma coisa, deseja alguma coisa que não está correspondente à realidade. Vamos refletir. E a cura da prepotência. Dar sentido para o sofrimento é um grande caminho de libertação, tá, gente? Enxergar propósito, o que eu estou aprendendo com isso. Nem sempre eu consigo controlar a circunstância, modificar o que está acontecendo. Mas eu consigo extrair alguma coisa do que está acontecendo, sempre. Ok? O que se fala da mágoa também é que é o veneno que eu tomo, né? Querendo que matar o outro. É, muito boa, é sabedoria popular. Né? Deixa eu lembrar dessa da mágoa, não. Mágoa é um veneno que eu tomo querendo matar o outro. Não é legal. Se eu não dou conta pelo outro, que eu dê conta pelo auto-amor, né? Eu dê conta por mim. Se o outro não merece na minha avaliação, que eu mereça, né? É reflexão. O melhor efeito desse comportamento corajoso é que a dor da mágoa se dilui instantaneamente quando você reconhece sua parcela sombria de ilusões na dor que está vivendo. Isso é o verdadeiro ato de perdoar, pela empatia. A intensidade da mágoa diminui porque a mágoa é uma compensação psíquica. Ela está ali para te mostrar, entre outras coisas, que a irmã está trazendo. É um sentimento não para você dedicar ao outro, até porque não tem eficácia. É um sentimento para você rever seus conceitos sobre a expectativa que você tem das pessoas. E como você está envolvido nisso, nessa construção de expectativa. Isso é o seu sombrio. Sombrio é tudo que eu nego em mim, tudo que eu desconheço em mim. Eu olho para isso, conheci, precisa da mágoa? Não, aí o sentimento está baixo. Não precisa mais dessa compensação dolorosa. Beleza? Esse é o verdadeiro ato de perdoar. É você que se liberta ao examinar quais portas abriu em sua própria vida emotiva para que alguém tivesse o poder de ofendê-lo. É o Gandhi falando sobre a compreensão e o perdão. Eu não preciso perdoar porque eu não me sinto ofendido. Ele falou isso, né? Para mim é um nível ainda muito distante. Eu não tento isso não. Nossa Senhora! Eu não ambiciono isso não, tá? Mas era a percepção que ele dizia ter sobre a vida. Agora, eu me ofendi com alguma coisa, me magoei, ou fiquei com raiva, tive alguma reação a alguma ofensa, é reflexão sobre mim, sobre a forma como eu abro o meu campo para esse tipo de coisa. Por que essa coisa me ofende? Por que eu me sinto ofendido com esse comportamento, com essa situação? O que eu posso mudar na minha vida para eu não entrar nessa onda, né? Para eu não me ofender com isso mais. Beleza? Sim. Todos nós, seres humanos, todos desencarnamos, vamos direto para o grau, né? Porque nós não somos seres perfeitos. Não, vamos nessa não. Vamos direto para o nosso lar. Olha, Nosso lar é um grau. vou abrir um... Sair do grau. O que é umbral? O inferno. Umbral é o inferno? O que é o inferno? É um lugar? Ruim. E como que a gente vai para os lugares no plano espiritual? Pega um carro e vai? Vamos entender esse merecimento. Eu vou ter que resumir aqui, porque nós estamos no tempo. Eu sei que todo mundo quer participar, fico feliz, mas vou explicar isso rápido. O umbral que está fora é um reflexo do umbral que está dentro. Tá? O umbral, construção coletiva, é reflexo de um tônus mental, afetivo. Como não ir para o umbral? Não seja umbral. Discorda a parte, todos vamos para o umbral. Não sei. Não sei. Acho improdutivo a gente especular sobre isso em nível coletivo. Acho ineficaz. Talvez seja mais proveitoso a gente refletir em nível pessoal. Vibro umbral? Tô nessa.
Em nível geográfico, se a gente puder dizer assim, não precisa se assustar muito não, porque a Terra está um pouquinho abaixo, ou acima, não sei. Mais ou menos no mesmo nível. E o problema não é ir para o umbral. O problema é ir encontrar a galera e achar legal e não querer sair. Eu vou se eu sou. Isso é lei de sintonia. Eu tô conjugado, eu estou associado àquilo que eu sou. Semelhante atrai semelhante no nível vibracional. Então, se eu tenho esse desejo, olha, é uma sugestão apenas, não pode ter força de lei não, mas eu não acho muito legal de se movimentar por esse medo não. Até porque ele está envolvido com muita crença limitante. Vamos tentar se ocupar em crescer. É o melhor jeito da gente estar bem, né? Se a minha natureza está vibrando nesse sentido, se a minha vida corresponde a isso com coerência, natural que eu não vá para algum lugar. Gente, são 9h30, mas nós vamos acabar a leitura aqui. Não sei se todo mundo tomou passe, não? Ô, Gustavo, às Sim. vezes também a gente fica tendendo a ter algumas ansiedades por algumas coisas que a gente acha que deveriam ser de uma forma e são de outras. E aí, talvez com, sei lá, essa autoobservação, a gente tente pensar e perceber que tudo que acontece, mesmo que ruim, ou mesmo que seja diferente do que eu acho que é o melhor para mim, talvez ali tenha uma função terapêutica, e se você tentar parar e observar, tipo, não, tudo tá do jeito que tá. Na verdade, eu que tenho que tentar aproveitar aquilo ali da melhor forma para que seja menos pesado do que eu enxergo, né? Sabe uma coisa que quando a gente se pegar nesses estados difíceis, posso ir? Pode falar. Quando se pegar nesses estados difíceis de sustentar, tem uma coisa que a gente devia tatuar na cabeça, né? Na mente. Primeiro, princípio divino da imutabilidade e da natureza divina de amor, de misericórdia. Deus é imutável. Isso significa que Ele não te chama mais ou menos pelo que você faz ou deixa de fazer, pelo que você é ou não é. Porque Ele é imutável. A sua relação com Ele que muda. A dele com você não. Então, quando você se sentir um miserável, lembra disso. Você é um filho incondicionalmente amado. Perfeitamente amado. E que não cai uma folha de árvore sem o consentimento do Senhor, que todos os fios da sua cabeça estão contados. O universo funciona numa ordem para nós incompreensível. E tudo, dentro do funcionamento do livre-arbítrio humano, há que ter um propósito, se eu souber explorar. Tudo tem consequência. E tudo tem consequência. Inclusive o derrotismo, a paralisia pela culpa, isso tem consequências. Então, a reflexão, o que eu vou fazer com isso, para onde eu vou andar depois de perceber isso, talvez seja mais eficaz do que por que eu sou assim. Talvez. Foro íntimo aí, tá? Limpe seu coração. Livre-se do peso das más recordações e do ressentimento que consome suas energias. É você quem ganha ao perdoar. É você que melhora ao enxergar Deus por trás do véu das experiências dolorosas da vida. Limpe seu coração para enxergar a beleza que a vida quer lhe mostrar em relação ao futuro. Leveza emocional é abrir as portas para Deus e as energias do bem. Por isso, Jesus nos aconselha a limpar o coração para sermos bem-aventurados e podermos ver o Deus que habita em nós. E um ponto que ajuda também na reflexão. O bem vem de Deus. Eu abro a porta. Eu me torno um veículo de manifestação da graça divina. Não sou o eu eguinho aqui que faz. Não sou eu que faço. Jesus falando, por que você me chama de bom, se bom é o Pai que está no céu? Então que Ele haja por mim, que eu seja luz do mundo, né, dentro do meu nível, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu faço parte de um sistema, né? Liberte-se. Perdão é algo bom para você e não uma decisão para com o outro. Perdão necessariamente não é com o outro. Perdão é algo a ser feito dentro de você, limpando o lixo que o outro depositou no seu coração, mas sempre consciente de que foi você quem permitiu que esse outro jogasse esse lixo onde não devia, abrindo as janelas sagradas da sua alma para quem não merecia tanta confiança e tanta disponibilidade da sua parte. Então, fixar atenção nessa perspectiva pode ser mais interessante.
Tá? Ah, o outro me faz mal, tá? Mas eu deixo o outro me fazer mal. O outro eu não consigo controlar, mas eu mesmo não consigo controlar. Eu não vou deixar de fazer mal, vou lá, vem cá, né? É isso? Não. Não resista ao mal, mas paga o mal com o bem. Desvincula, desintoniza, vive outra faixa. Vai chegar uma hora e vai ficar insustentável. Com esforço e dedicação. Ok? A gente tem gente para tomar passe ainda, nós estamos no horário. Quem não tomou, só esperar. Tá?